Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula será sobre a medula espinal e também a formação dos nervos espinais, onde eu vou passar para vocês como que é a estrutura da medula espinal, como ocorre a formação dos nervos espinais. Eu vou comentar também um pouco sobre o gânglio sensitivo, ok? Então, começando aqui, nós temos no meio a medula espinal. Nós conseguimos observar que a medula espinal ela é formada externamente pela substância branca, ok? Internamente, nós temos a substância cinzenta, que é o H medular, tá certo? Formado então pela substância cinzenta e externamente a substância branca. Quando nós analisamos, então aqui nós temos que entender que nós estamos observando aqui a parte anterior da medula e aqui a parte posterior da medula, tá? Eu consigo dizer que aqui a parte posterior porque quando eu observo um nervo espinal, ele vai apresentar aqui então esse gânglio sensitivo. Esse gânglio sensitivo é onde ficam os corpos dos neurônios pseudonipolares que vão constituir aí os nervos espinais. Então, como nós sabemos que os neurônios pseudonipolares, que são sensitivos, eles entram na medula na parte posterior, então aqui nós temos a parte posterior e aqui nós temos a parte anterior da medula espinal, ok? Então aqui nós temos o H medular. E essa parte branca da medula, então, nós temos a substância branca da medula espinal, ela é formada, ela é subdividida em funículos, tá certo? Então, o que acontece? Aqui nós vamos ter o funículo posterior, aqui nós vamos ter o funículo lateral e aqui nós vamos ter o funículo anterior. E isso quando nós falamos da substância branca da medula. Tá? Então nós temos aí os funículos. Quando nós falamos do H medular, que é a substância cinzenta, as partes são chamadas de corno. Tá? Então nós temos o corno posterior, o corno lateral e o corno anterior, tá certo? No corno posterior é onde ficam neurônios sensitivos que estão recebendo informações vindas pelos nervos espinais, pelos nervos, pelas fibras sensitivas. E no corno anterior é onde nós temos aqui os neurônios motores, por onde se originam axônios que entram na constituição também do nervo espinal. Lembrando que o nervo espinal ele é formado por fibras motoras e fibras sensitivas, tá ok? Então, as fibras motoras saem do corno anterior, aonde nós vamos ter aí os neurônios motores, tudo bem? Então, aqui nós vimos os funículos, que é da substância branca, e vimos também os cornos, os cornos do H medular, tudo bem? Com relação ao corno lateral do H medular, porque eu comentei, do posterior, então onde eu tenho os neurônios sensitivos, o anterior onde tem os neurônios motores e o corno lateral. O corno lateral, na verdade, ele vai apresentar neurônios motores que fazem parte aí do sistema nervoso simpático, autônomo simpático, Então, pegando ali toda a parte de T1 até L3, é onde nós vamos ter aqui no corno lateral esses neurônios simpáticos da medula espinal, tá certo? E esses neurônios simpáticos que estão aqui no corno lateral, eles recebem então estímulos, conexão de outros neurônios, então tanto neurônios que venham do próprio encéfalo, como neurônios que entram pelas fibras sensitivas, acabam se conectando também com esses neurônios simpáticos
gerando então, né, uma resposta motora simpática. Lembrando que nesse caso está ocorrendo o quê? Está ocorrendo um reflexo simpático. Então esse reflexo simpático, a ativação desses neurônios simpáticos da medula que estão no corno lateral, eles ocorrem também quando nós recebemos informações sensitivas vindas pelos nervos espinais e entrando na medula espinal. E isso ocorre em que situações? Em situações, por exemplo, de lesões, né? Então nós podemos ter uma lesão que gera um estímulo doloroso muito intenso, acaba se conectando então com esses neurônios laterais do corno lateral, gerando então esse reflexo simpático. Todas essas informações relacionadas ao sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, está numa videoaula minha lá no meu canal, na playlist de sistema nervoso autônomo. Então dêem uma olhadinha lá, tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês consigam acessar diretamente esta videoaula. Muito bem, pessoal, então aqui nós vimos os funículos, nós vimos os cornos do H medular. Agora nós vamos entender então a vascularização da medula espinal. Então, quando nós observamos a medula espinal, ela vai apresentar tanto anteriormente quanto posteriormente vasos sanguíneos, que servem então para fazer toda a parte da irrigação e da drenagem venosa da própria medula espinal. Então, anteriormente nós vamos ter quem? Nós vamos ter uma artéria espinal anterior e uma veia espinal anterior, tá certo? Com as suas ramificações. Na parte posterior, nós vamos ter também uma artéria e uma veia espinal posterior. Tanto a artéria espinal anterior quanto a posterior, né, que não está mostrando aqui, vão emitir ramos que vão penetrar aqui, né, tanto no sulco mediano anterior como na fissura mediana posterior, tá certo? Para poder levar então essa irrigação para toda a parte interna da medula espinal, né? Origina também essas ramificações, tá certo? Essas ramificações aqui para as laterais, né? Na parte externa, tanto anterior quanto posterior, que daí vão ser chamadas de artérias segmentares, né? Tanto as artérias segmentares quanto as veias segmentares, né? Anterior e posterior. Pessoal, só fazendo uma correção aqui para vocês, tá? Quando eu falei, né, em relação às artérias, né, que originavam então essas ramificações que entravam, né, que são as artérias sulcais, eu falei nesse caso aqui, mostrando nesse modelo anatômico, que aqui era o sulco mediano anterior e aqui a fissura mediana posterior, porém é o inverso, tá? Anteriormente, nós vamos ter a fissura mediana anterior e atrás, posteriormente aqui, nós vamos ter o sulco mediano posterior. O sulco ele vai ser mais discreto, ele vai ser mais raso. Já a fissura ela já é mais evidente, ela é maior, ela é um pouquinho mais larga. Então dá para você realmente observar isso num pedaço, num corte transversal da própria medula espinal, tá certo? Então só fazendo essa correção que eu tinha comentado, né? Que aqui era então as artérias que entravam no sulco, né? Mediano anterior e aqui fissura, porém é o inverso. Anteriormente é a fissura e posteriormente aqui nós vamos ter o sulco, né? Ó, então aqui a gente consegue observar, ó, se a gente observar a medula espinal numa vista posterior, isso aqui, ó, bem aqui no meio é o sulco mediano posterior e anteriormente nós vamos ter a fissura mediana anterior. Tudo bem? Então só fazendo essa correção aí para que vocês estudem da maneira correta. Em relação ao nervo, então em relação ao nervo, aqui nós temos um nervo espinal, aqui no outro segmento nós temos um outro nervo espinal,
E o nervo espinal, ele é formado como? Na verdade, nós temos que entender o seguinte: eu vou ter fibras, né, que são axônios motores, então fibras motoras anteriormente, fibras sensitivas posteriormente. Essas fibras vão então constituir o nervo espinal, tá? Posteriormente, nessas fibras sensitivas, nós temos então aqui o gânglio sensitivo, que é os corpos, né? Formado então por um aglomerado de corpos de neurônios, desses neurônios pseudonipolares, que vão emitir esses axônios, essas fibras, como nós chamamos, que vão penetrar posteriormente no corno posterior da medula espinal. Anteriormente nós não temos nenhum gânglio, tá? Por quê? Porque o corpo de neurônio desses axônios motores estão aqui dentro do H medular, aqui no corno anterior, tá certo? Então nós vamos ter o gânglio somente na parte posterior, que está relacionado, corresponde aos corpos de neurônios dos neurônios pseudo-unipolares. Quando nós observamos o nervo espinal, na verdade, ele é formado a partir do momento em que ele sai lateralmente da coluna vertebral. Então, dentro ainda da coluna vertebral, eu não tenho, propriamente dito, o nervo espinal formado. Eu tenho somente o quê? As raízes. Então, aqui eu tenho a raiz anterior, formada pelas fibras motoras, e aqui eu tenho a raiz posterior, ou dorsal, formada pelas fibras sensitivas. A partir do momento em que essas fibras se unem, formando então o nervo, a partir da parte externa, quando eles saem da coluna vertebral, ali pelos forames intervertebrais, é que nós temos então o nervo espinal, tá certo? E esse nervo espinal, após ele sair da coluna vertebral, ali do canal medular, pelos forames intervertebrais, esse nervo espinal ainda ele vai se dividir, formando então, né, um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo posterior ele é menor, ele vai ser mais fino, ele vai ser menor em comprimento, indo suprir somente a parte do dorso, tá certo? A parte dorsal. Pegando desde a parte ali da nuca, né, que pega a parte posterior, cervical, até toda a parte dorsal. E o ramo anterior, ou ventral, é o que vai se unir com outros ramos ventrais de outros segmentos, para depois formar plexos em alguns locais específicos, como o plexo cervical, plexo braquial, plexo lombosacral, que é formado pelo lombar, e também pelo plexo sacral. E aí nós chamamos então de plexo lombosacral. Tá certo, pessoal? Então, com isso aqui, é um videozinho curto, tá? Uma videoaula curta, mas para que vocês entendam na prática sobre a medula espinal. Tanto as suas partes, quanto a sua irrigação, sua vascularização, né? As partes também do H medular e a formação de um nervo espinal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido dúvidas aí de vocês e ter passado de uma maneira clara, fácil e objetiva a parte anatômica da medula espinal e também da formação de nervo espinal. Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos ótimos estudos e nos vemos numa próxima aula do meu canal Anatomia com o professor Carlão.